Você tem acompanhado aqui no Band Cidade que as altas temperaturas registradas nos últimos dias têm sido um motivo de reclamação. O tempo quente tem causado transtornos até mesmo no trabalho. 3 agências bancárias fecharam as portas hoje em Campinas, Hortolândia e Americana por causa do forte calor. Os funcionários dos bancos alegam que o sistema de ar-condicionado está quebrado e que dessa forma fica difícil atender. Na porta de entrada, o cartaz avisa que a agência da Avenida Francisco Glicério, em Campinas, está fechada porque o ar-condicionado quebrou. Nesta de Hortolândia, apenas uma informação de que não vai abrir. Alguns clientes vão até o banco e ficam revoltados com o motivo. O Bradesco não funciona os caixas, aqui o ar-condicionado está quebrado. E a gente paga taxas absurdas para que esteja funcionando e por uma coisa boba eles não deixam a gente entrar no banco para poder pagar a conta. Prejudica a população. Os caixas eletrônicos estavam funcionando, mas não havia atendimento ao cliente. O fechamento de algumas agências foi determinado pelo sindicato, que afirma que a temperatura no ambiente tem que ficar entre 20 e 25 graus. Com o sistema de ar-condicionado antigo e inadequado, elas estão com o ar-condicionado quebrando. E quando quebra, fica com uma temperatura ambiente absurda, inclusive infringindo a legislação, as normas que regulamenta a segurança e medicina do trabalho. Então o sindicato vem e fecha a agência até que ela seja devidamente consertada. Segundo o Sindicato dos Bancários, ontem 3 agências fecharam as portas porque o ar-condicionado estava quebrado. Uma delas resolveu a situação, porém hoje uma outra paralisou as atividades. Ao todo, nesta quarta-feira, 3 agências de um mesmo banco em Campinas, Hortolândia e Americana não abriram. Por sorte, tanto em Campinas quanto em Hortolândia existe outra agência da mesma rede bancária perto, o que ajudou a não causar tantos transtornos. Mas o motivo para o fechamento dividiu opiniões. Acho que para passar um calor desse, ninguém merece, né? Uma vergonha, né? Como assim parar de funcionar porque o ar-condicionado não funciona, né? Imagine, há 30 anos atrás não existia ar-condicionado e as pessoas trabalhavam mesmo assim, né? Não é para trabalhar mesmo. Tá muito quente, muito difícil. É difícil para a gente que na rua, imagina por isso que estão trabalhando, né? Bom, o Itaú Unibanco informou que o bem-estar dos colaboradores e clientes é prioridade e que está trabalhando para que as agências estejam em perfeitas condições de atendimento o mais breve possível. Começaram hoje as aulas na Rede Municipal de Ensino de Campinas. Nas quadras, em vez do futebol e do vôlei, os alunos estão jogando xadrez e damas. E tudo isso em local fechado, já que as altas temperaturas podem colocar em risco a saúde dos estudantes que praticarem atividades físicas ao ar livre. As aulas começaram hoje, mas a quadra de esportes ficou assim, vazia. Como companhia, só mesmo o sol e o calor. E foi justamente por causa disso que as aulas de educação física foram transferidas para outro lugar. Ao invés do espaço aberto, uma sala com direito a ventilador. A gente, como uma forma de prevenção, até para uma desidratação, alguma coisa assim, a gente mantém eles na sala de aula ou num ambiente fechado, arejado, para evitar essa exposição, o exercício intenso ao ar livre. As atividades são variadas. Tem jogos de xadrez, dama, quebra-cabeça e até leitura de gibis. Aqui, os alunos aproveitam para conhecer os novos amigos. Isso já faz parte dos conteúdos da educação física. Jogos de tabuleiro, brincadeiras, tênis de mesa. Então a gente promove esse tipo de coisa porque é fácil mantê-los aqui. E aí acho que até junta-se a isso o começo de aula, que promove uma integração maior da sala. A mudança no sistema das aulas foi um pedido da Secretaria de Educação para evitar que o calor intenso afete a saúde dos estudantes. A medida deve durar enquanto as altas temperaturas não derem uma trégua. Durante esse período, exercícios por aqui só assim, movimentando as mãos e colocando o cérebro para trabalhar. Toda vez que a situação chega nesse limite, ou seja, altas temperaturas e a umidade baixa, a gente solta o comunicado da Secretaria Municipal de Educação dizendo que as atividades que seriam realizadas ao ar livre, sem cobertura, por exemplo, do espaço físico, que sejam feitas dentro de um espaço com cobertura, preservando as crianças, os alunos, os jovens dessa questão do sol forte. O comunicado foi feito às 44 unidades de ensino fundamental e 154 de educação infantil. Ao todo, são mais de 51 mil alunos
da rede municipal. As atividades não vão ser suspensas, né? As atividades serão feitas em espaços cobertos, que pode ser dentro da sala de aula, no refeitório ou no pátio coberto, né? Dependendo do espaço físico das escolas, para atender as crianças, né? Atender os alunos e resguardar a saúde das crianças. Por causa da baixa vazão de água, o rio Camanducaia, em Amparo, registrou mortandade de peixes. Uma força-tarefa foi feita hoje na cidade para fazer a limpeza das margens. Cerca de 300 quilos de peixe foram jogados no lixo. De longe dá para sentir o cheiro ruim que vem do rio Camanducaia. Está insuportável. E tá tudo, não é só aqui não, tá tudo. A causa está na centena de peixes mortos nas margens. A mortandade começou na última segunda-feira. Os funcionários do serviço de saneamento retiraram tambores cheios, a maioria cascudos, tilápias e carpas. Em 2 horas de trabalho foram recolhidos cerca de 300 quilos que foram para o lixo. Até o final do mês é Piracema, período em que os peixes sobem os rios para a reprodução. Com pouca água e maior concentração de poluentes, boa parte morreu no caminho. O maior fator é a falta de oxigênio, né? O volume de água faz com que o rio capte mais oxigênio. Pouca água, pouco oxigênio. O rio Camanducaia, conhecido por ser caudaloso, deveria estar com 3 metros de profundidade. Só que está desta forma. De uma margem à outra são 12 metros. O fio de água que ainda resta não passa dos 3 metros. O problema é a falta de chuva. Em janeiro de 2013, choveu 177 milímetros, já considerado baixo para o período. Esse ano, as precipitações foram ainda menores em Amparo, apenas 76 milímetros. É o mais baixo desde quando começou os levantamentos pela Defesa Civil, em 99. Nesse lugar onde é feita a captação para o abastecimento da cidade, as águas deveriam estar passando por cima dessas pedras. O rio tem baixado em média 20 centímetros por dia. A esperança para mudar o cenário está no céu. Está formando tempo. Eu acho que vem chuva, se Deus quiser, né? Tem que vir chuva. Mas as previsões não são animadoras. Se continuar assim, em 15 dias, Amparo vai ter racionamento. Outra solução seria diminuir a vazão do sistema Cantareira para a Grande São Paulo. O Ministério Público Federal pediu para que a saída de água deixe de ser 32 metros cúbicos por segundo para 24, mas a Agência Nacional de Águas ainda não respondeu. Isso daria um fôlego para as cidades que dependem dos rios. Pelo menos 3% a mais que viesse para cá do sistema Cantareira, sem dúvida a coisa ficaria bem melhor, né? O tempo continua ensolarado e quente por causa da presença da massa de ar seco que predomina em todo o estado. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, não deve chover de forma generalizada até o fim de semana, pelo menos. O nível de raios ultravioleta continua alto. Não esqueça de se proteger do sol. Amanhã as temperaturas ficam assim. Em Itapira e em Rio Claro, os termômetros podem chegar aos 34 graus. Em Campinas, máxima de 35. Já em Mogi Guaçu, de 36 graus. Seguir, Ponte Preta enfrenta o Comercial pelo Paulistão. Na Série A2, o Guarani duela com o São Caetano em Bragança Paulista.